Olá, meus amigos, que Deus les bendiga em nome de Jesus. Me gostaria hoje hablar-lhes um pouco acerca da história do rei Ezequias, este rei que hizo lo recto ante los ojos del Senhor. Ele buscou a Deus. E porque buscou a Deus, Deus foi com ele. Deus lhe bendijo. Deus lhe deu a vitória sobre todos os inimigos que se levantaram em sua contra. Ele começou a reinar em uma época muito complicada porque seu padre Acaz havia hecho lo malo. Seu padre se volvió idólatra, praticou la brujeria, passou a seus hijos por el fuego, hizo coisas abomináveis a los ojos de Deus. E o reino estava devastado, o reino estava destruído quando Ezequias começou a reinar. E aqui, começa dizendo aqui que Ezequias era filho de Acaz, rei de Judá. E quando começou a reinar, era de 25 anos. E reinou em Jerusalém 29 anos. E o nome de sua madre foi Abi, hija de Zacarias. Aqui já começa falando que ele era filho de Abi, hija do profeta Zacarias. Esta mulher foi uma mulher de Deus, uma mulher llena do Espírito Santo, que ensinou a seu filho em la palavra de Deus. Ele cresceu em la fé. Aunque seu padre era malo, era perturbado, endemoniado, idólatra, praticava a brujeria, ele não seguiu os malos caminhos de seu padre, porque ele foi ensinado em la palavra de Deus. E por isso que quando começou a reinar em Israel, ele buscou a Deus. Ele hizo lo recto ante los ojos del Senhor. E aqui diz a Bíblia que ele quitou os lugares altos e quebrou as imagens e cortou os símbolos de acera. E hizo pedaços la serpente de bronze que havia hecho Moisés, porque hasta entonces le quemavam incenso los hijos de Israel e la chamaram Neustã. É decir, em la época de Moisés, quando o povo estava no deserto, rumbo à terra prometida, a raiz dos pecados do povo, eles foram atacados por serpentes abrasadoras. Aquelas serpentes eram muito venenosas e quando mordiam as pessoas, elas se moriam. E Deus orientou a Moisés que levantara uma serpente de bronze que era um símbolo do sacrifício de Jesus, porque Jesus, em la cruz, cargaria sobre si com todas nossas maldições. Ele vai encarnar a própria maldição para nossa liberação, para nossa sanidade, para que nós outros recebêramos vida. Aquela serpente era um símbolo. E quando as pessoas que eram mordidas por las serpentes miraram para aquela serpente, elas, por la fé, seriam curadas. E assim sucedeu. Mas foi algo que Deus hizo naquele momento. Mas desafortunadamente, o povo de Israel tinha uma inclinação mala, uma inclinação para a idolatria, e eles começaram a adorar aquela serpente como se fora um Deus. E hasta na época de Ezequias, eles aún tinham aquela serpente, aún adoravam aquela serpente. E quando Ezequias começou a reinar, ele acabou com toda a idolatria, ele destrujou as imagens que seu padre havia levantado e hasta destrujou aquela serpente. Acabou com tudo e levou ao povo para buscar unicamente ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso. Diz a Bíblia que en el Senhor Deus de Israel puso sua esperança.
Isso é muito importante compreender, porque temos que poner nossa esperança, nossa confiança, nossa fé solo em Deus, no em deuses hechos por las manos de los hombres. Não temos que ter fé em coisas, em personas, em uma religião, em uma tradição religiosa. Não, há muitas pessoas crentes que estão com a vida arruinada, a vida destruída, fracassada. Por quê? Porque estão ponendo sua esperança em coisas, em bens materiais, em uma religião, em uma tradição religiosa, quando nossa esperança, nossa fé tem que estar unicamente em Deus, Padre, Hijo e Espírito Santo. Amiga minha, amigo meu, quando ponemos nossa esperança em Deus, aunque passemos por lutas, aunque passemos por problemas, porque todos passamos por problemas, pero em todas as lutas Deus nos dá a vitória, porque o mal jamais pode prevalecer quando a pessoa é fiel e põe em el Senhor toda a sua confiança. E aqui diz que em el Senhor Deus de Israel puso sua esperança, nem depois, nem antes de ele, hubo outro entre todos os reis de Judá, porque seguiu ao Senhor e não se apartou de ele, sino que guardou os mandamentos que o Senhor prescreveu a Moisés. Ele seguiu ao Senhor. O que significa isso? Seguir ao Senhor. Muita gente pensa que seguir ao Senhor é seguir a uma igreja, é estar dentro de uma igreja. Pero há muitas pessoas que estão dentro de uma igreja, pero não estão seguindo ao Senhor, porque estão vivendo em el pecado, estão vivendo em el error. São pessoas que às vezes adoram a Deus, alabam a Deus com os lábios, com a boca, pero o coração está lejos de Deus. Seguir ao Senhor é seguir a palavra de Deus, seguir o que está escrito em la palavra de Deus, obedecer-la, poner-la por obra. Quando seguimos ao Senhor, quando ponemos por obra a palavra de Deus, nós outros temos paz, nós outros temos seguridade, nós outros enfrentamos as lutas da vida, os problemas e vencemos. Nós outros não nos deixamos abatir delante das circunstâncias, delante dos problemas, das situações difíceis que vêm. Quantas são as pessoas que creem em Deus, têm fé quando tudo está bem, quando tudo está favorável, têm fé para conquistar, pero quando passam por tribulações, por lutas, acabam desanimando-se, acabam negando a fé, acabam apartando-se de Deus. Desafortunadamente, há neste momento muitos crentes desviados, apartados, caídos, vivendo em los vícios, em el pecado. E por quê? Porque não tiveram uma verdadeira fé. Eles não estavam seguindo ao Senhor. Eles estavam buscando a Deus, mientras todo estava bem, todo estava favorável, mientras estavam conquistando, pero na hora da luta, na hora da tribulação, desertaram da fé, abandonaram a fé, volveram a espalda para Deus. Amiga minha, amigo meu, se você quer marcar a diferença nesta vida, se você quer vencer, você nunca pode abandonar a fé. Você nunca pode deixar de seguir a orientação da palavra de Deus. Não pode perder a fé. Porque nós outros somos salvos por la fé, somos justificados por la fé. E se perdemos a fé, perdemos a conexão com Deus, perdemos a salvação, perdemos tudo. Não podemos perder a fé. Ezequias,
ele foi um homem de fé que seguiu ao Senhor. Ele guardou todos os mandamentos do Senhor. E por isso ele foi um vencedor. Aquilo a Bíblia disse que o Senhor estava com ele e aonde quer que salia, prosperava. Aonde quer que salia, tinha êxito, porque Deus era com ele. Pero Deus era com ele porque ele era com Deus. Ele foi fiel à palavra de Deus. Ele verdadeiramente seguiu ao Senhor. E a pergunta é: será que você está seguindo ao Senhor? Ou você está seguindo a uma religião, a uma igreja, a um pastor, a um sacerdote, a um obispo? Nós outros temos que seguir ao Senhor, seguir a Jesus, seguir o que Ele nos orienta em sua palavra. E desta maneira, nós outros estaremos fortalecidos para enfrentar a todas as lutas, todas as batalhas desta vida. E não haverá problema que não podamos vencer. Amiga minha, amigo meu, haga uma análise de sua vida, haga um exame de consciência e verifique a quem você está seguindo. Se você está seguindo ao Senhor ou está seguindo aos senhores deste mundo. Está seguindo as religiões, as tradições deste mundo. Porque se você siga ao Senhor, você vencerá. Aunque neste momento você esteja passando uma grande tribulação, você esteja passando por um grande deserto, você se encontra muito angustiado, afligido com uma situação, pero você vai perseverar em la fé, vai seguir firme em sua fé e você vencerá e Deus hará uma obra grande, uma obra gloriosa em sua vida. Você vencerá a todas suas batalhas. Deus quer estar com você, pero para que Ele esteja com você, você necessita estar com Ele e viver apoiado unicamente em sua palavra, em suas promessas. Haga isso e você vencerá em nome de Jesus. Que Deus lhes bendiga abundantemente, comparta com os amigos e familiares. E amanhã nós estaremos aqui uma vez mais com o Café Espiritual, com nossa meditação da palavra de Deus. Hasta amanhã, que estejam bem e sigam em la fé, seguindo a orientação da palavra de Deus para que você possa vencer. Hasta amanhã.